Olá, 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 meu nome é Gerson, eu tô aqui com vocês para mais uma aula de História para o concurso da PM do Estado de São Paulo e a gente está indo para a nossa segunda aula sobre os regimes nazifascistas. Se na primeira aula a gente viu o contexto que permitiu a chegada dos nazifascistas ao poder na Europa, nessa aula a gente vai ver as características gerais dos regimes nazifascistas, dos regimes ditos totalitários, no caso, que vai cair no nosso concurso, de extrema-direita da Europa, certo? Vamos seguir então para o nosso primeiro slide de características dos regimes totalitários. A primeira característica é o militarismo, certo? Existia no contexto nazifascista uma exaltação do exército e uma militarização da sociedade que deveria culminar numa rígida hierarquia social e numa obediência cega da população aos seus líderes políticos, né? No caso, ao seu líder político, se você pensar no Hitler na Alemanha nazista e no Mussolini na Itália fascista. Aqui a gente tem que pensar com cuidado na questão da hierarquia, tá? Se você pensa em militarização da sociedade, a hierarquia entre os grupos militares é algo que a gente pode chamar de sagrado, certo? A quebra de hierarquia nos meios militares pode levar, inclusive, à prisão do militar que não obedece ao seu superior. A gente tem que pensar que essa rígida hierarquia pregada pelo totalitarismo era algo extremamente severo. Você não poderia, em momento algum, contrapor sua ideia ao do partido fascista ou ao do partido nazista, que você poderia ser considerado um subversivo, poderia ser considerado um traidor da pátria e poderia ser preso. Então, essa é a primeira característica dos nazifascismos, o totalitarismo. A segunda característica que a gente traz aí é o terror. O terror também é essencial para a existência desses regimes. Vou fazer a leitura do slide para ficar mais claro. Outra condição existencial para o totalitarismo é o terror como arma política. Ele é usado contra os opositores de um regime que são perseguidos para produzir medo nas pessoas, podendo a partir disso justificar ações extremas e violentas. Então, dentro de um regime totalitário, as pessoas, os opositores ou quem pensa diferente do seu líder político tem que viver com medo, certo? Uma das primeiras coisas que os totalitários fazem, que os nazifascistas fazem, é o expurgo. E a primeira vítima, a vítima preferencial desses regimes, eram os esquerdistas. A primeira vítima do nazismo, dos campos de concentração, são os comunistas. A primeira vítima do Mussolini na Itália, do fascismo, também são os comunistas e socialistas. Ou seja, eles perseguiam essas pessoas, eles prendiam essas pessoas, eles torturavam e, em muitos casos, eles matavam esses opositores políticos, eles assassinavam esses opositores políticos. Ou seja, se você fosse um sindicalista ou tivesse algum tipo de pensamento de esquerda e tivesse amor à vida, provavelmente você... Desculpa. Provavelmente você não ia se contrapor a esse regime, ou você ia se contrapor colocando sua vida em risco. Então muita gente vivia em silêncio sob esse terror, tá? Porque é um clima de polarização. O seu vizinho pode ser a pessoa que vai te entregar. Muitas vezes a pessoa ela era presa dentro de um regime totalitário a partir da denúncia de terceiros. E como a gente tem suspensão de garantias, de direitos nesses regimes nazifascistas europeus, não havia uma averiguação, uma investigação profunda, certo? Muitas vezes a denúncia ela era acatada, sem ser verificada, e pessoas, inclusive inocentes, sem nenhum viés ideológico claro ou extremo, poderia parar atrás das grades e ser perseguida por esse regime. A gente pensa em opositores políticos, mas padres, por exemplo, foram perseguidos durante o fascismo italiano. Então, qualquer manifestação ideológica contrária ao regime era perseguida. Isso servia de aviso para as outras pessoas, certo?
o terror ele é essencial para o controle das pessoas, por meio do medo, certo? O terror ele paralisa. Então, a gente vai continuar indo para o próximo item, que é o culto ao líder. A nossa imagem do slide representa esse culto ao líder. Na imagem que a gente mostra aí, de um lado nós temos o Benito Mussolini, que era o líder fascista da Itália, certo? E que foi a inspiração pro Hitler, até porque o fascismo ele surge primeiro na Itália, no início dos anos 20, e ele vai chegar ao poder, o nazismo que é uma forma de fascismo, vai chegar ao poder na Alemanha na década de 30, mais ou menos. Então, você tem ali o Mussolini, que colocou o fascismo no poder na Itália, e inspirou o Hitler, que vai levar o nazismo também ao poder, só que na Alemanha. E aí a gente tem a questão do culto ao líder por meio principalmente da doutrinação, da escolarização e de propaganda difundida em cartazes, jornais, rádios, em todo e qualquer meio de comunicação possível, no cinema, certo? Então, se a gente for pensar, cada escola alemã tinha que ter um quadro do Führer, um quadro do Hitler. E ao adentrar a escola, a criança, desde os anos iniciais, ela tinha, além de cantar o hino alemão e reverenciar a bandeira nazista, ela tinha que fazer uma saudação para o seu chefe maior, que era o Adolf Hitler, né? O clássico lá, Heil Hitler, que a gente fala, né, portuguesando, porque se for falar com entonação alemã, eu também não vou saber, graças a Deus eu não sei, né, gente? Então, você tinha essa questão do culto ao líder, que começava numa doutrinação que passava pela escolarização e pelos meios de comunicação. Por exemplo, você podia alfabetizar uma criança com frases curtas, exaltando a figura do líder político. O Hitler é o nosso líder, Mussolini é o Dulce, Hitler é uma pessoa boa. Então você podia, desde pequeno, meio que fazer uma lavagem cerebral na pessoa para que ela siga o regime sem perceber da onde saiu aquela adoração, sem perceber da onde sai essa subordinação aos regimes nazifascistas, certo? Vamos para o nosso próximo slide de características. Outra questão do totalitarismo é que são regimes de partido único. Isso é meio lógico. Se eles são antidemocráticos na sua raiz, eles não vão instalar um pluripartidarismo. Se eles achavam que a democracia tinha falhado e que a burocracia promovida pela democracia era uma falha e que o governo deveria ser forte, centralizado em uma figura de poder, eles não seriam a favor do pluripartidarismo, eles seriam a favor de um unipartidarismo, certo? No caso alemão, a partir do momento que Hitler chega no poder, ele extingue e persegue todos os outros partidos e passa a existir apenas o partido nazista. E no caso italiano, o Mussolini também vai acabar com todos os outros partidos políticos e vai haver apenas o partido fascista. Até porque existia uma ideia dentro dos nazifascismos de que não deveria haver uma cisão no país. Então, o pluripartidarismo representaria a divisão de uma nação, e a nação não podia ser dividida, ela devia estar toda trabalhando em torno de um nacionalismo exagerado, trabalhando em torno do bem da Itália, trabalhando em torno do bem, né, com muitas aspas, da Alemanha. Então, o pluripartidarismo representaria uma fragmentação dessas vontades e um entrave para o desenvolvimento do país. Portanto, eles são a favor de um regime de partido único e é o que eles vão fazer nesse contexto na Europa. A nossa próxima característica é a doutrinação, certo? A doutrinação tem muito a ver com o culto ao líder. Eu já comentei ali no culto ao líder a questão da escola e da propaganda. O que eu posso comentar mais aqui é que não existe doutrinação e não existe culto ao líder sem censura. A censura é uma ferramenta essencial dentro dos regimes totalitários. Por exemplo, hoje,
pensando numa democracia, você pode fazer toda a propaganda positiva de um político e no outro dia um jornal publicar uma matéria mostrando os podres daquela pessoa, porque a gente vive num regime de liberdade, num regime democrático, então a gente pode pensar diferente, certo? E apontar as falhas e divergir do outro. No regime totalitário, isso não existe. Então, os jornais, os rádios, os cartazes, as escolas, as pessoas só poderiam falar bem do Estado, só poderiam falar bem do seu governante, certo? E só poderiam falar bem do regime que estava instaurado e que estava no poder. E para isso eles precisavam controlar os jornais, controlar os meios de comunicação, e é o que os regimes totalitários fazem. Eles tomam conta do Estado, acabam com os partidos políticos e eles tomam conta dos meios de comunicação e censuram, não se pode mais falar mais ou criticar aqueles regimes. Então, é essencial dentro da doutrinação, além da propaganda positiva, é a censura, os questionamentos e aquilo que pode arranhar a imagem dos regimes nazifascistas não pode aparecer. Tudo bem? Continuando, vamos para a próxima característica, que também já bate com muito do que a gente falou, que é a centralização do poder. Tá? É um poder personalíssimo. Então, pensa no poder. A gente teve alguns regimes chamados populistas na América. O Getúlio Vargas, por exemplo. Ele é um líder personalista, certo? E tanto que a gente vai estudar na frente de Brasil para o concurso, que ele vai governar durante 15 anos contínuos o país. Ok? Ele é um líder personalista e populista. Aqui, quando a gente fala em totalitarismo e nazifascismo, são líderes personalíssimos, tá? É mais do que um poder pessoal, mas é um poder muito extremado, certo? Esses caras vão ser líderes dos partidos e vão ser líderes da nação. E o que vai ser posto em prática é o pensamento deles. É o pensamento que estava posto lá no Minha Luta, do Hitler, que vai ser posto em prática na Alemanha nazista. Então, esses caras eram tapados? Não. Tanto Mussolini quanto Adolf Hitler tinham um discurso eloquente, certo? Com capacidade de prender as massas. Eles falavam bem, eles tinham uma boa oratória e eles se valeram das condições de contexto para chegar ao poder. Então, eles são líderes que, até certo ponto, são carismáticos e o Estado vai refletir a vontade deles. Por isso que a centralização do poder é tão forte, por isso que eles são líderes personalíssimos, tá? Quando a gente fala em centralização do poder, é que o poder não era dividido, era centralizado em uma pessoa só. Isso não tem muito segredo. Vamos seguir para o nosso próximo slide, de características dos regimes totalitários, dos regimes nazifascistas. Um elemento essencial é a censura. Não vou me ater à censura, já comentei ali na doutrinação e no culto ao líder. A censura é essencial, certo? Você tem que falar bem do governo e tem que calar a boca de todo mundo que fala mal. É praxe, é básico para os regimes totalitários. Vamos para o segundo item desse slide, que é a criação de inimigos internos e externos. Isso é muito importante, tá? Porque os nazifascismos se pretendem, eles querem ser estados militarizados, tá? O militar no sentido das pessoas estarem voltadas para uma guerra constante. Então você precisa estabelecer inimigos internos e externos. Como eu disse, o primeiro inimigo dos nazifascismos, e o que é comum nos dois, eram as esquerdas, certo? Os comunistas, os anarquistas, os social-democratas. Então, principalmente os comunistas, eles vão ser taxados como inimigos da pátria dentro de uma ideia de nacionalismo, inimigos da nação. E, portanto, sendo inimigos internos, deveriam ser combatidos numa lógica de guerra, que incluía prisão, tortura e morte, como a gente já comentou. E a criação também de inimigos externos. Aí, se você for pensar num inimigo externo, ele não precisa ser algo tão concreto, ele pode ser algo difuso.
a Alemanha se sentia traída e humilhada pelo Tratado de Versalhes. Então, todos os países que venceram a guerra e assinaram o Tratado de Versalhes, eles participaram do processo de humilhação da Alemanha. Então, esses países, ou o próprio tratado, pode ser considerado um inimigo externo. A mesma coisa pode ser vista do ponto de vista dos italianos, que eles mudam de lado durante a Primeira Guerra, né? Eles saem do lado da Alemanha e vão para o lado da Entente, com a promessa de que eles receberiam terras. E no fim, quando é feito o Tratado de Versalhes, os italianos saem de mãos abanando, eles não recebem as terras que lhe foram prometidas para mudar de lado durante o conflito. Então eles também têm esse ranço com os outros países da Europa, certo? Essa questão da traição. Então esse cara de fora, o externo, também é inimigo da Itália. E essa criação de inimigos justificava as ações violentas. Eu preciso combater um inimigo. É uma guerra contra os comunistas, certo? Você tinha a Rússia, se você for pensar no inimigo externo concreto, a União Soviética era um inimigo externo ideal para eles. Mas interno também você tinha o comunismo. E aí você fala, tem uma guerra, tem os comunistas, eles estão infiltrados no nosso país, eles querem destruir nossa nação. Então, a partir disso, eles conseguem suspender garantias, eles conseguem promover uma série de arbitrariedades, de medidas autoritárias de perseguição e de terror contra opositores e contra toda a população que tem que ficar nesse estado de medo durante os regimes nazifascistas, certo? Então, criação de inimigos internos e externos é algo extremamente importante até hoje, se você refletir um pouco, tá? Vamos lá. Continuando aqui, o nosso último item de características dos regimes totalitários, para fechar nossa aulinha, é o nacionalismo exacerbado. E aí a gente tem que diferenciar. O nacionalismo em si é o sentimento de amor pela pátria, certo? Alguém vai chegar e dizer, amo o Brasil, amo, é o meu país, onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu trabalho, onde eu crio meus filhos. É um sentimento fácil, o sentimento de amor pela pátria. Agora, quando a gente fala de nacionalismo exacerbado, é um nacionalismo exagerado, é um nacionalismo que passa do ponto. É um nacionalismo que ele não deseja ver somente o progresso da pátria. A partir da ideia de progresso e da pátria à frente e acima de tudo, você tem também uma série de perseguições que são feitas. Eu falei muito do comunismo, vamos usar o exemplo alemão do antissemitismo, certo? Da perseguição contra os judeus, que levou a mais de 5 milhões de mortes somente de judeus, certo? Nos campos de concentração nazistas. Então, o judeu ele foi taxado dentro da lógica antissemita do nazismo como um inimigo interno, um inimigo da nação. Então, o alemão ele não queria só o desenvolvimento e o progresso do seu país. Na verdade, o que o Hitler fez crer e o que ele fez estando no poder, ele fez as pessoas acreditarem que o progresso da Alemanha dependia da eliminação do judeu, porque eles eram uma praga que corroía a nação, certo? Uma base extremamente preconceituosa. Então, o nacionalismo exacerbado ele não quer só o bem da nação, ele quer a destruição do outro. O outro pode ser um inimigo interno, como a gente já viu, e pode ser um inimigo externo. Eu finalizo a nossa aula aqui sobre características dos regimes nazifascistas. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato pelo e-mail, a gente vai se conversando, procurem questões a respeito do tema, bons estudos e até mais.